Hello guys, it's me again. Good morning to everyone. How are you today? I hope you are fine. Bem, pessoal, nós vamos para a nossa quarta aula e hoje nós vamos falar sobre o Past Perfect Simple, ok? So let's go. O Past Perfect ou Past Perfect Simple, que é o passado perfeito ou passado perfeito simples, ele é um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorreram no passado. Então prestem atenção. Ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorreram no passado. Vamos observar isso. Então, nesse tempo verbal é comum as frases serem formadas por alguns advérbios. Vejamos quais são eles. É o advérbio when, que significa quando. Just, significa acabado de ou há pouco, dependendo do contexto. Already, significa já. By the time, no momento. Ever, já ou alguma vez. Never, nunca. Before, antes. E after, que significa depois. Então, geralmente, as frases no Past Perfect Simple são formadas com esses advérbios. Vejamos os exemplos a seguir. Olha só a sentença aí. I had already cleaned the house when my mother arrived. I had already cleaned the house when my mother arrived. Então, eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. Então, é uma ação que já ocorreu no passado, antes de uma outra ação que também já ocorrera. O past perfect ele vem antes, né, de uma ação que ocorrera no passado. Vejamos outro exemplo. She had just left by the time he arrived. She had just left by the time he arrived. Então, ela tinha acabado de sair quando ele chegou. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. They did not come with us because they had visited this museum before. Então, eles não vieram conosco porque tinham visitado este museu antes. He asked me if I had ever been to Germany. Então, ele me perguntou se eu já tinha estado na Alemanha. Então, observem que em todas essas frases aí, as ações que ocorreram antes de uma outra ação também no passado. Então, por isso que se faz o uso aí do Past Perfect Simple, né? E todas essas frases aí, como eu mencionei anteriormente, são formadas com advérbios, no caso aí o already. Deixa eu pegar o ponteiro e o marca-texto. Então, olha só, already, just, before, ever. Então, isso aqui é o past perfect, olha só. Isso aqui, ó. E o advérbio ele fica no meio, né? Fica entre a estrutura do past perfect. Had e cleaned. A gente já vai observar isso, como se constrói uma frase, uma sentença no past perfect, nesse tempo verbal. Olha só o just aqui no meio. Ó. Isso aqui é o past perfect. Ó. Left, que é um verbo irregular. Before, nesse caso aqui ele ficou no final, né? Before significa antes. Então, no caso, ele não ficou aqui entre a estrutura do past perfect. Ficou bem aqui, ó. Dessa vez ele ficou na forma normal dele aqui, ó. Had visited. Ever. Aqui ele ficou no meio, olha só. Had, mais o verbo be no particípio passado, né? Ele é irregular, ele tem essa forma. Let's go. Vamos prosseguir. A formação do past perfect. Então, nós vamos ver a estrutura, como se constrói uma frase no past perfect simple. Vejamos. O past perfect é formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no simple past, que no caso é o had, mais o particípio passado do verbo principal. Vejamos isso na prática aí. A frase You had changed your clothes before the end of the party. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa. Então, como nós vamos fazer essa frase, como vamos construí-la?
vamos precisar do sujeito, vamos precisar do verbo auxiliar have no passado, mais o particípio passado do verbo principal, né? E o complemento. E nós vamos usar essa estrutura do past perfect. Past perfect é isso aqui, ó. Como eu já mencionei para vocês, isso aqui é a estrutura do past perfect. Olha só, o verbo have no simple past, como ele é um verbo irregular, a estrutura dele muda totalmente, olha só. Então, have no passado simples, had, ok? Então, a gente vai usar com todas as pessoas. Então, vai ser I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had, ok? Então, nós podemos usar qualquer um desses pronomes pessoais aqui como sujeito, ou podemos usar um nome próprio, né? Um substantivo como sujeito. Okay? Então, pode ser I had tended, you had tended, he had tended, she had tended, it had tended, we had tended, they had tended. Ok? E essa é a estrutura de uma frase na forma afirmativa do past perfect. Ok? Vamos prosseguir. Só é importante nós prestarmos atenção a essas informações aí. Isso que eu coloquei pay attention, porque todos os verbos regulares, eles seguem um modelo de conjugação. No caso, no particípio passado, as flexões são sempre formadas pelo acréscimo das terminações de, ed ou ied, dependendo do verbo. Já os verbos irregulares, eles não seguem nenhum modelo ou regra de conjugação. Então, assim sendo, vocês precisam conhecer as flexões e consultar uma tabela de verbos para saber o passado irregular desses verbos, o particípio passado desses verbos. Vejam os exemplos aí. Ó. O verbo to dance, ele é um verbo regular. Então, no particípio passado, ele vai ficar o mesmo que no simple past. Nós apenas acrescentamos o D. Como ele termina com E, para formarmos o particípio passado, e mesmo o simple past, nós vamos acrescentar o D. O verbo to play, ele também é um verbo regular. Ele segue um padrão, uma regra. No particípio passado e no simple past, ele tem a mesma forma, olha só, porque ele é um verbo regular. E como ele termina com y precedido de vogal aqui, olha só, nós acrescentamos apenas o ed. O verbo to study, ele também é regular. No particípio passado e no simple past, ele fica dessa forma aqui, ó, studied, studied. Como ele termina com y e é precedido por uma consoante, nós vamos retirar o y e acrescentar ied. Okay? Essa é a regra do simple past e o particípio passado em inglês. Já os verbos irregulares, que é o que eu quero que vocês deem atenção, eles não têm um padrão, eles não têm uma regra a seguir. Simplesmente toda a estrutura do verbo é mudada, tanto no simple past quanto no particípio passado. Olha o verbo go aqui, ó, como eu já mencionei. Vejam só aqui o exemplo. Gone. O verbo to go, na sua forma infinitiva, é dessa forma que to go. No passado, went. E no particípio passado, gone. Então muda totalmente a estrutura do verbo. O verbo to be, na sua forma infinitiva, to be. No passado é was ou were, no plural. E no particípio passado é been, olha só. Então veja só que eles mudam totalmente. Então é por isso que vocês precisam consultar uma tabela de verbos, caso a questão que eu vou passar para vocês, caso os exercícios eles demandem isso, caso eles requeiram que vocês saibam os verbos irregulares, o particípio passado dos verbos irregulares, vocês vão precisar consultar essa tabela. Eu vou mandar para vocês como material anexo, ok? Então, deem uma consultada caso vocês precisem. A forma negativa do past perfect. Então, nós temos o sujeito, que é o pronome
pessoal, you. O verbo auxiliar have no simple past, que é had, mas a partícula not, então vai ficar hadn't. O verbo principal, o particípio passado do verbo principal, que é changed. E o complemento. Ok? Então não tem dificuldade. Sua forma interrogativa. Vamos fazer que nem nós fazemos com o verbo to be, também com present perfect. Ok? Nós vamos colocar o auxiliar no início. Ele já não vai ficar depois do sujeito, vai ficar antes do sujeito. Então nós vamos ter o auxiliar have, o simple past, que é o had, o sujeito aí, que é o you, e o particípio passado do verbo principal. Esse particípio passado aqui ele é regular, por isso que ele tem essa forma. Já o particípio passado dos verbos irregulares, eles têm uma forma totalmente diferente. Então vocês precisam treinar, memorizar. Com o uso vocês vão conseguir saber usá-los da forma mais adequada, ok? E o complemento da frase. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula, que não é um tempo verbal tão fácil assim, vocês podem me perguntar, ok? Façam os exercícios referentes a essa aula para vocês aprenderem a usar esse tempo verbal. A melhor forma de nós aprendermos algo é exercitando, praticando, praticando até aprender, ok? See you next class. Bye bye.